Porque o Coliseu não era mais brutal quando o público gritava, era quando todo mundo ia embora. Você já parou para pensar no cheiro? Não, sério. Esqueça o Gladiador do Ridley Scott por um segundo. Esqueça a trilha sonora épica, o pôr do sol dourado e o discurso sobre liberdade. Fecha os olhos e imagina o cheiro. Estamos falando de 50.000 pessoas suando em túnicas de lã num verão italiano de 40 graus, sem desodorante, misturado com o cheiro de 400 animais selvagens defecando de medo no subsolo, mais o cheiro metálico de sangue fresco coagulando na areia quente e, para dar o toque final, o cheiro de fritura das barraquinhas de comida barata do lado de fora. O Coliseu não cheirava a glória, ele cheirava a um matadouro dentro de um vestiário masculino que não vê água há 3 semanas. E é exatamente por isso que precisamos conversar. Porque a imagem que você tem desse lugar é uma mentira. Uma mentira bonita, bem editada, polida por séculos de turismo e cinema, mas ainda assim, uma mentira. O Coliseu que nos venderam é um palco de heróis, mas o Coliseu real era uma máquina, um triturador de carne industrial, imperfeito, barulhento, que vivia em reforma e que, na maior parte do tempo, era muito mais interessante quando o show acabava e as luzes se apagavam. Você acha que conhece o monumento mais famoso do mundo, mas você só conhece a casca. Hoje, a gente vai descer para o porão. Vamos começar pelo momento mais honesto da história desse prédio. Não é quando o imperador levanta a mão, é quando o último espectador vai embora. O silêncio, aquele momento constrangedor em que a festa acaba, a música para e você olha para o chão e vê o tamanho da bagunça que ficou. O verdadeiro Coliseu começa no turno da noite. Imagina a cena. O sol se põe em Roma. A plebe já saiu, bêbada e anestesiada pela violência. Os senadores já foram para seus banquetes fingir que são civilizados. O estádio está vazio. Vazio de gente viva, pelo menos. É aí que entra a equipe de limpeza. E acredite, você não ia querer esse estágio de verão. O Coliseu era uma maravilha da engenharia, mas a manutenção era um pesadelo logístico que faria qualquer gerente de operações moderno chorar em posição fetal. Primeiro problema, a areia. Você sabe por que chamamos estádios de arenas? Porque arena em latim significa areia. E eles não usavam areia porque achavam esteticamente agradável ou porque dava uma vibe de praia. Eles usavam areia porque areia é a melhor coisa do mundo para absorver fluidos corporais, sangue, urina, vômito. A areia bebe tudo. O trabalho da noite era entrar lá com pás e vassouras, raspar a camada de areia vermelha e grudenta e jogar areia nova e limpinha para o dia seguinte. Era como trocar a areia da caixa de gato mais macabra da história. E depois tinham os corpos. No cinema, o gladiador morre com honra, a câmera sobe e corta para a próxima cena. Na vida real, alguém tem que arrastar 80 quilos de peso morto para fora dali. Havia uma porta específica para isso, a porta libitiniária, batizada em homenagem à deusa dos funerais. Nada de cerimônia. Ganchos de carne, arrasta, joga na carroça, próximo. E isso para os humanos. Agora, o que você faz com a carcaça de um elefante do norte da África que custou uma fortuna para importar e agora é só uma montanha de carne apodrecendo no meio do palco? O Coliseu à noite não era um monumento silencioso. Era uma fábrica. Serras cortando madeira para os cenários do dia seguinte. Ferreiros batendo metal para consertar as celas que os tigres tentaram mastigar. O som de correntes sendo lubrificadas. O subsolo, o famoso hipogeu, aquele labirinto exposto que você vê hoje, era basicamente os bastidores de um teatro da
Broadway. Se os atores da Broadway tentassem se matar o tempo todo. Ali embaixo, no escuro, à luz de tochas, centenas de escravos operavam os elevadores. Sim, elevadores. O Coliseu tinha dezenas deles. Sistemas complexos de cordas, roldanas e contrapesos feitos para fazer um leão aparecer magicamente no meio da arena e surpreender um condenado. Imagina a coordenação disso. Ok, Flávios, no 3 você solta a corda e libera o urso. 1, 2, 3. Flávios? O urso comeu o Flávios de novo. Era um ambiente de trabalho insalubre, apertado, úmido e fedido. O verdadeiro som do Coliseu não era o aplauso, era o rangido de madeira e a respiração ofegante de quem estava empurrando um cabestrante no subsolo para divertir quem estava lá em cima comendo pão. E isso nos leva ao segundo ponto, o som. A gente tende a processar a história visualmente, certo? Vemos as ruínas, vemos as pinturas, mas o som é onde a verdade se esconde. O Coliseu foi desenhado para ser um amplificador de histeria. A acústica daquele lugar era projetada para transformar vozes individuais em uma massa sonora física, uma onda de choque. Quando 50.000 pessoas gritavam juntas, não era barulho, era pressão atmosférica. Você sentia no peito. Mas o som também revelava a mentira da nobreza romana. Porque o som do combate real não é bonito. O som de metal batendo em osso não é heróico, é úmido, é feio. E quando a multidão ficava em silêncio esperando o golpe final, o que ecoava ali não eram discursos, eram gemidos, eram animais em pânico. O Coliseu cheio era uma cacofonia de terror disfarçada de esporte. Mas o Coliseu vazio? O som do Coliseu vazio, com o vento assobiando pelos arcos, a água correndo nos canos de drenagem, porque sim, eles tinham um sistema de esgoto impressionante para lavar o sangue. Esse som denunciava a frieza da estrutura. Sem os gritos para disfarçar, o prédio era só uma gaiola gigante de pedra. E falando em gaiolas e mentiras, precisamos destruir alguns mitos. Porque, meu amigo, como nós gostamos de inventar histórias sobre esse lugar. O Coliseu virou uma tela em branco onde a gente projeta o que quiser. Primeira grande mentira que você aprendeu no jardim de infância. Os cristãos. Ah, o Coliseu, onde milhares de cristãos foram jogados aos leões. Olha, eu não quero estragar a narrativa de ninguém, mas as evidências históricas disso são, no mínimo, escassas. A maioria dos martírios cristãos aconteceu em outros lugares, em circos menores ou no circo máximo. O Coliseu era o palco principal, o Super Bowl. Eles queriam gladiadores profissionais, lutas equilibradas, estrelas do esporte. Jogar um grupo de pessoas desarmadas para serem comidas era considerado um show de intervalo. Era o filler. Acontecia, provavelmente, mas não era o evento principal e nem de longe aconteceu na frequência que a Igreja Católica medieval gostava de dizer que aconteceu. Na verdade, essa história dos mártires foi o que salvou o Coliseu. Se o Papa não tivesse declarado o lugar sagrado por causa do sangue dos mártires, o Coliseu teria sido completamente desmontado para virar bancada de cozinha em mansões renascentistas. Segunda mentira, o polegar. O imperador fazendo joinha para salvar e polegar para baixo para matar. Isso é pura invenção de um pintor do século XIX chamado Jean-Léon Gérôme. E depois Hollywood adotou porque é visualmente fácil de entender. Na realidade romana, polegar para baixo provavelmente significava jogue a espada no chão, ou seja, poupe o cara. O gesto de morte era muito provavelmente o polegar apontado para o pescoço ou para o peito, imitando uma estocada. Ou talvez eles só gritassem, corta a garganta dele mesmo, porque sutileza não era o forte da casa. Mas a gente adora a ideia do polegar. É binário, like ou dislike. O Coliseu foi a primeira rede social tóxica da história. Terceira mentira, e essa é a minha favorita. As batalhas na
navais, as famosas naumaquias. Eles enchiam o Coliseu de água e colocavam navios lá dentro? Então, sim e não. Provavelmente fizeram isso uma ou duas vezes, logo na inauguração, quando o imperador Tito queria mostrar serviço. Mas pensa comigo na logística. O Coliseu é feito de pedra e cimento, cheio de porões, salas e jaulas embaixo da arena. Para encher aquilo de água, você tinha que impermeabilizar tudo, esperar dias enchendo, fazer a batalha com barquinhos minúsculos, porque não cabe um galeão de guerra ali, vamos ter noção de espaço, e depois drenar tudo, secar a lama e preparar para a luta de gladiadores no dia seguinte. Era um pesadelo de engenharia. Rapidamente, eles perceberam que ter um porão funcional cheio de elevadores e jaulas era muito mais útil do que ter uma piscina olímpica cheia de barcos batendo uns nos outros. Eles construíram o hipogeu, o subsolo complexo, pouco tempo depois, e isso tornou impossível inundar a arena de novo. Então, aquela imagem de navios enormes afundando no Coliseu aconteceu talvez uma vez. Foi uma dor de cabeça terrível, deu infiltração no prédio todo e o síndico proibiu, o que nos leva a um ponto crucial. O Coliseu é uma obra inacabada. A gente olha para ele como uma ruína estática, mas ele nunca parou de mudar. Ele é um organismo que se adapta à estupidez humana da época. Quando parou de servir para matar gente, ele não ficou lá parado sendo admirado. Na Idade Média, o Coliseu virou um condomínio. Sim, você ouviu direito. As pessoas moravam dentro das arquibancadas. A família Frangipane tomou conta do lugar, construiu um castelo fortificado lá dentro e alugava os arcos como apartamentos e lojas. Tinha ferreiro, tinha sapateiro, tinha horta, tinha galinha correndo onde antes morriam gladiadores. O Coliseu virou uma favela medieval fortificada de luxo. Imagina o seu endereço: Via do Coliseu, Arco 45, terceiro andar, cuidado com o degrau que tá caindo há 1000 anos. Eles arrancaram o metal das paredes. Sabe aqueles buracos que você vê hoje em toda a fachada do Coliseu, parecendo que ele teve varíola? Aquilo não é desgaste do tempo. Aquilo foram os romanos da Idade Média, arrancando os grampos de ferro e bronze que seguravam os blocos de pedra para derreter e fazer armas ou moedas. O Coliseu foi canibalizado pela própria cidade que o construiu. Roma comeu o Coliseu vivo. E sabe o que é mais irônico? Ele só parou de ser depredado quando perceberam que ele valia mais como cenário romântico do que como pedreira. No século XVIII e XIX, os poetas românticos iam lá suspirar sobre a glória passada. O lugar estava coberto de mato, tinha um jardim botânico exótico crescendo lá dentro, com plantas que vieram nas sandálias dos viajantes e nas patas dos animais africanos séculos antes. Era uma floresta dentro de uma ruína. E o que fizemos? Limpamos. Arrancamos o verde, expusemos os tijolos, colocamos catracas e vendemos ingresso. Transformamos o Coliseu em um shopping center de turismo. E essa é a camada final da mentira. Hoje você entra lá, tira uma selfie sorrindo num lugar onde, estatisticamente, alguém morreu de forma horrível exatamente onde você está pisando. Compra um chaveiro de gladiador de plástico feito na China e vai embora achando que entendeu Roma. Mas o Coliseu ri da sua cara. Ele sabe que é tudo teatro. Ele sempre foi teatro. Desde o dia em que inaugurou, com seus mármores que na verdade eram finas camadas cobrindo tijolo barato, até hoje, com seus centuriões cobrando 5 euros por foto na porta do metrô. A verdade do Coliseu está na sua estrutura exposta. Ele é um esqueleto, e esqueletos não mentem. A gente é que conta histórias sobre eles. Ele nos lembra que toda a sociedade, por mais avançada que se ache, precisa de um lugar para drenar seus instintos mais básicos. Para os romanos, era sangue e areia. Para nós, é reality show e cancelamento na internet. O princípio é o mesmo. A gente adora ver alguém se dar mal, desde que estejamos seguros na arquibancada. O Coliseu não é um monumento ao heroísmo
heroísmo. É um monumento à nossa capacidade de transformar brutalidade em entretenimento e depois, quando a festa acaba, varrer tudo para baixo do tapete e fingir que somos civilizados. Quando você olhar para aquelas pedras, não pense no imperador. Pense no cara que tinha que limpar o chão depois. Pense no arquiteto que teve que explicar por que o teto do subsolo estava vazando. Pense no barulho das correntes. O Coliseu é humano demais. Ele é imperfeito, remendado, sujo e, acima de tudo, ele é um sobrevivente. Ele sobreviveu aos terremotos, aos bárbaros, aos papas que roubaram suas pedras para construir o Vaticano e, pior de tudo, ele sobreviveu aos turistas. Talvez o Coliseu nunca tenha sido terminado porque ele nunca soube exatamente o que queria ser. Templo, matadouro, fortaleza, pedreira, atração turística. Ele foi tudo isso e continua lá, de boca aberta, esperando a próxima invenção que vamos criar para justificar sua existência. No fim das contas, a ruína é mais honesta que o prédio inteiro. Porque quando ele estava inteiro, ele escondia a máquina. Agora, com o chão da arena removido, você vê as entranhas. Você vê os corredores estreitos onde os condenados esperavam. Você vê a verdade nua e crua. Não há mármore para disfarçar. O Coliseu hoje é como um mágico que teve seus truques revelados. Mas a gente continua aplaudindo porque o truque era bom demais. Então, da próxima vez que vir uma foto daquele anfiteatro oval, lembre-se, aquilo não é um símbolo de um passado glorioso. É um espelho quebrado, sujo e antigo, mas que ainda reflete exatamente quem nós somos. Uma plateia esperando o próximo show, torcendo para não sermos nós na arena. E o cheiro? Bom, felizmente o cheiro já passou, mas o barulho fantasma daquela multidão, se você prestar bastante atenção, ainda consegue ouvir, e ele soa assustadoramente familiar.